bem com você? Está de volta e hoje a gente conversa sobre as dores na coluna. E eu quero aproveitar e te chamar para ver a fala de um fisioterapeuta, do Felipe Moraes, sobre as consequências do uso de smartphones e outras tecnologias para a nossa postura. Vamos ver? Só da gente estar numa posição correta, ereta, com a coluna principalmente cervical, isso já absorve uma carga de 5 quilos na região cérvico-torácica, que é a região superior aqui da coluna, que envolve o pescoço. Se a gente flexiona 45 graus o pescoço, que geralmente é a postura que a gente usa para mexer no celular, essa carga já aumenta para 20 quilos, ou seja, aumenta 4 vezes. Se você flexiona um pouco mais, 60 graus, que aí já é a posição do computador, no notebook principalmente, já aumenta para 25 quilos a sobrecarga na região cérvico-torácica, ou seja, 5 vezes o normal da nossa postura. Então, quais são as consequências disso a longo prazo? A postura inadequada, ela é associada à doença de coluna, isso não tem a menor dúvida, né? E o que a gente percebe é que os hábitos modernos, né? Celular, tablet, computador, associado a uma postura inadequada durante, às vezes, horas, né? Não basta ficar 5, 10 minutos, tem gente que passa literalmente horas se comunicando, né? Então isso gera uma carga excessiva na coluna, que pode, num espaço de tempo curto, gerar alguma patologia na coluna vertebral. E falamos tanto de problemas da coluna, o que nós temos hoje de tratamento? Bom, o leque de tratamento ele é muito amplo, é óbvio que ele depende muito de cada patologia, né? Ele é amplo, mas muitas vezes específico para determinadas patologias específicas, e ele varia desde essa questão de mudança de hábito, onde inclui um trabalho de fortalecimento, um trabalho de alongamento, é muito importante essa questão de alongamento, melhora de postura para dormir, mudança do ambiente de trabalho, a questão da ergonometria, tratamentos com o uso de medicações orais, seja de analgésicos, anti-inflamatórios, até corticóides e opioides, indo para modalidades de controle de dor, com infiltração, bloqueio, né? Até mesmo as cirurgias, sejam cirurgias menos agressivas, que a gente chama de minimamente invasivas, até cirurgias abertas, cirurgias tradicionais. Então, isso tudo vai depender não só do tipo de patologia, mas da evolução nas etapas, né? Muito importante a gente não pular etapas para não se arrepender dos resultados. Quando nós falamos de medicação para problemas na coluna, nós falamos de medicação para as crises ou nós falamos de medicação de uso contínuo? Isso vai depender muito do tipo de doença que a pessoa tem e associado a sintomas, às vezes depressivos, associados, né? O que chama atenção é que você tem um grande leque de opções de modalidade de tratamento medicamentoso, né? Então você, dependendo de cada caso a caso, você vai associar esses medicamentos, mas, novamente, não adianta você dar 3, 4, 5 tipos de medicamento e você não mudar aquele fator agravante, por exemplo, um excesso de peso, uma postura ruim, um impacto repetitivo relacionado ao trabalho, porque o medicamento só não vai resolver esse problema. Então, essa mudança no estilo de vida, hábitos saudáveis, atividade física orientada, né, fisioterapia, pilates, você tem muita opção hoje em dia para o tratamento. E lembrando que a esmagadora maioria dos pacientes com doença na coluna, o tratamento responde muito bem ao tratamento inicial, que é o tratamento medicamentoso e com essas mudanças no estilo de vida e atividade física orientada. Só que aí vem uma questão muito séria. Nem todas as pessoas têm condições, por exemplo, de recorrer a um pilates, a um quiropraxista, que a gente podia até explicar qual é o papel dele nesse contexto. Como fazer para essas pessoas que não têm condições, que dependem do Sistema Único de Saúde, no qual tudo é tão demorado? A gente vê, por exemplo, a rede municipal de Belo Horizonte, os postos de saúde, eles oferecem tratamento como fisioterapia. Faz parte da unidade básica de saúde. Então, você vê pacientes, inclusive, que têm plano de saúde,
preferindo fazer, às vezes, fisioterapia, porque tem um posto próximo à casa, aí cabe ao profissional dar essas orientações, qual tipo de doença, qual tipo de exercício que ele julga mais interessante, né, para poder ajudar o paciente nesse sentido. Além disso, a prefeitura ela oferece aulas em praças, né, eventos nesse sentido com o intuito de orientar. E hoje em dia você tem também bastante informação disponível na internet, né? Tanto informação boa quanto informação ruim, mas é de fácil acesso, né? Hoje em dia qualquer pessoa tem condição de ter um acesso nisso. A minha dúvida, e eu insisto, é porque, por exemplo, em uma praça onde esteja um educador físico, um fisioterapeuta orientando as pessoas estão em graus diferentes de patologia, vamos dizer assim, ou de problemas. Então, como a pessoa chega, qual que é a orientação que o senhor, como médico, dá para o seu paciente que chega e fala assim, doutor, não tenho condição, só tem a praça lá perto da minha casa e tem o educador. Eu chego para ele e falo alguma coisa, falo assim, olha, pega leve comigo, porque tem que considerar que ele está lá com umas 20 pessoas, ele não vai poder dar a mesma atenção que um profissional daria numa academia ou num estúdio de pilates. Eu acho que o ideal é ser uma avaliação sempre individualizada. Claro que nem todo mundo tem essa possibilidade. O ideal é o paciente expressar para esse profissional, seja um educador físico ou um fisioterapeuta, o tipo de dor que ele sente ou a doença que ele tem, que já foi previamente informada por um médico, e esse profissional está habilitado a adaptar o treino que ele vai fazer àquela necessidade daquele paciente. Uhum. O senhor falou aí das fases do tratamento. Eu gostaria de saber em qual momento, então, entram as técnicas mais invasivas antes da cirurgia. O senhor falou de infiltração, de bloqueio. Na verdade, eu gostaria que o senhor explicasse cada uma delas e nos dissesse quando utilizar cada uma. Olha, via de regra, os bloqueios, né, e aí a gente tem vários tipos de bloqueios, né, desde bloqueios articulares a bloqueios do nervo propriamente dito. A gente tem técnicas que a gente queima, entre aspas, a grosso modo dizer, aquele nervo responsável pela dor. Essas técnicas, normalmente, é a segunda etapa, é quando aquele tratamento conservador, com a fisioterapia, com medicamento oral, ele não está, ou ele falhou, né, ou ele não está tendo uma resposta a contento, né, no médio prazo, porque a curto prazo não vai ter mesmo, né? Então, assim, embora sejam técnicas menos invasivas, são técnicas que têm complicações, têm riscos, né? São invasivas também. Até porque um bloqueio é necessário a pessoa ir para o bloco cirúrgico, não é isso? Na enorme maioria, sim. A gente tem bloqueio de ponto gatilho, infiltração, que dá para ser feito em consultório, mas os bloqueios guiados por imagem é necessário, pelo menos, essa complementação que a gente chama de radioscopia, né? Ou seja, uma radiografia intraprocedimento. Para poder localizar, né, o problema. Isso, para que a gente faça bem pontual. Né? Chamando a atenção que para fazer esse procedimento com imagem, você necessita de um risco cirúrgico, né? Sim. Então, porque não é simplesmente ir lá e fazer, né? Você tem que ter uma preparação prévia, uma orientação nesse sentido, para evitar justamente qualquer tipo de complicação. Ele é vendido como um procedimento minimamente invasivo, seguro, só que tem uns cuidados que tem que ser tomados para que evite qualquer tipo de intercorrência. Né? O senhor falou que é o segundo estágio e o resultado é de médio prazo. A gente pode dizer que ele é um paliativo ou não? Bom, eu considero como um paliativo, se a gente levar em consideração que existem os bloqueios onde a gente faz a injeção de medicamento. Como todo medicamento, ele tem uma validade, né? Ele tem uma durabilidade, muitas vezes bem maior do que medicação oral, né? Até mesmo os procedimentos, que, como eu falei, que a gente chama de risotomia, que é essa queimando ali o nervo, eventualmente isso aí, essa dor pode recorrer, até porque a dor é muito difícil você ter uma localização única. Às vezes a gente não considera um paliativo porque isso tira a dor do paciente e muitas vezes possibilita ele de fazer a reabilitação, porque uma grande dificuldade,
Muitas vezes o paciente, quando nos procura, ele está no auge da dor, na crise aguda, e você fala, você vai fazer uma fisioterapia, precisa fazer exercício, fortalecimento. Isso gera um conflito muito grande. Como que eu vou fazer exercício se eu estou com dor? Eu não consigo nem movimentar. Sim. Então, é claro que existe uma graduação também, um protocolo, os fisioterapeutas, eles têm esses protocolos, e muitas vezes esse tipo de procedimento pode trazer um alívio imediato, parcial ou até mesmo total, dando condição ao paciente a seguir aquele protocolo de tratamento. Ele vai aliviar a dor, ele não vai curar o problema, tá? Ele vai aliviar aquele sofrimento instalado na pessoa, dando a possibilidade dela tentar o tratamento, a reabilitação fisioterápica, o fortalecimento muscular, porque como ele chamou a atenção, às vezes a pessoa está num quadro intenso de dor, ela não aguenta nem fazer fisioterapia. Então você tem que melhorar essa condição para você poder entregar com uma orientação para o fisioterapeuta a melhor maneira de tentar essa reabilitação para evitar uma cirurgia que seria um pouco mais agressiva. A acupuntura seria um bom elemento nesse momento que a pessoa está com tanta dor que não consegue nem ir para a fisioterapia? É mais uma alternativa dentro do arsenal de controle álgico, né? Então ela tem um efeito, não é para todos, novamente, né? Na verdade nada aqui é para todos, mas ela pode auxiliar, mais uma vez, dentro de um conjunto de medidas, sim. Faz parte de uma abordagem multidisciplinar, é uma opção. Tá certo. Agradeço muito a presença de vocês, foi excelente, muitos esclarecimentos e espero que voltem outras vezes. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço também a sua audiência, semana que vem tem mais de Bem com Você e eu te espero. Até lá, um abraço, tchau, tchau.